Olá, Oscar, que prazer receber você aqui. Muito Tudo bom? bom, Super legal bater um papinho com você. muito legal estar com você. Oscar, Olha, primeiro, muito obrigada. Hoje mesmo que eu resolvi, gente, eu sou bem caótica, é tudo rápido. Oscar, assim, você sempre me ajudou e ajudou muita gente nesse momento de grande mudança de paradigma. A gente sabe que vai acontecer muita coisa diferente, nada vai ser igual. E eu sei que você tem pensado muito, tem tido muitos insights macro e micro. E eu queria que você colocasse um pouquinho para nós como é que você está vendo esse momento de tanta transformação, de tanta insegurança, de tanto medo, que a gente só não é uma guerra porque nada vai ser destruído, mas muita coisa aconteceu como guerra. Então, por favor, coloca um pouquinho para a gente. Sim. Então, é a palavra reinvenção. Você sabe que a gente usa isso há décadas, né? É E verdade. aí parece que tudo que a gente não fez de reinvenção e foi mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho lá, agora está vindo as carradas. Praticamente tudo vai ter que ser reinventado. E esse é o macro do macro do macro. E esse ambiente que nós estamos vivendo estão deixando todo mundo, desde políticos, líderes, as pessoas comuns, acima das picuinhas, que atrapalham o nosso dia a dia, até impedindo que essas reinvenções aconteçam a tempo. Então, eu estou achando interessante esse despertar que esse momento está gerando e um despertar para a reinvenção. Eu tenho incentivado muito os meus inscritos até a políticos pensarem, governantes, presidentes de empresas, presidentes de países, né? E pensar coletivamente nesse processo de reinvenção. A natureza foi deixada de lado durante muito tempo e parece que agora está cobrando, e com justiça. Então, parece que esse é o momento que todo mundo está parando. Aliás, estou achando até interessante isso de a gente ficar em casa, né? Refletindo. E E com como tempo de... vai mudar, em até os escritórios vão diminuir, viu, Oscar? Porque, É nossa, verdade. hoje eu fiz 4 conferências, 4 reuniões e maravilhosas. É lógico que a gente sente saudade do beijinho, do abraço, né? É verdade, nós brasileiros, né? Agora, dentro dessa reinvenção que você coloca tanto, você hoje colocou assim as picuinhas micros e as picuinhas e a gente vai. Você pensou micro e pensou macro. Coloca um pouquinho sobre picuinhas com a gente, porque parece que as picuinhas que você colocou são para nós é muito mais do que a picuinha, viu? É vaidade, é não sei o quê. Quando eu comecei a ler o que você falou de picuinhas, então coloca um pouquinho qual que é a sua visão de picuinhas que vai mudar tanto. Então, isso eu sinto que está todo mundo refletindo para dentro. Como é que tem sido o meu dia a dia até hoje? E não importa a profissão, o trabalho, né? E a gente vê que a gente acaba dando muita atenção a picuinhas, em vez de ficar no macro e pensando no bem comum. Então, picuinhas, egoísmo, luta por poder, tudo isso que atrapalha o dia a dia e impede essas reinvenções maiores. E isso que a gente está despertando para isso, e parece que temos que estar acima dessas picuinhas, isso é um despertar grande. Então, num certo sentido, parece que tem algo micro que acontece dentro de cada um de nós, independentemente da posição e do trabalho que nós temos. E, por outro lado, nós temos que dizer que as picuinhas do dia a dia têm nos impedido de fazer as reinvenções que nós precisamos no mundo como um todo. Então, essa junção de micro e macro, que me parece muito interessante, porque isso está sendo provocado de um jeito que impressionante a velocidade, né? Então, é exatamente essa junção que parece importante. E, por outro lado, parece que quando a gente fala de reinvenção, nós temos que falar de reinvenção no sistema mundial. E não basta a reinvenção ser num país só, por exemplo. E nunca Por isso que o você momento... acha, só um minutinho, que a crise foi mundial. Porque atingiu todo mundo, né, Oscar? Claro, Parou o mundo inteiro, não parou um país, dois, três. isso mesmo. E aí todo mundo vai ser obrigado a conversar. E você imagine, né, Luísa, você imagine uma reunião do G8 ou do G20. Os presidentes vão lá
E se eles ficarem nas picuinhas, não vão conseguir ajudar. Agora, se eles transcenderem essas picuinhas, é impressionante que, coletivamente, podemos ter condições fantásticas. Por outro lado, eu estou enfatizando muito esse negócio de que os líderes por si não vão conseguir fazer muita coisa, não. Está evidente isso, hoje. Os líderes Então, políticos que você está falando. e qualquer área, né? Qualquer Inclusive área. políticos, presidentes, dos três poderes, digamos assim. Podem ajudar? Podem, até um certo ponto, porque eles não têm condições de comandar esse processo inteiro. O processo é coletivo, e esse é outro ponto extraordinário, porque se nós estivermos em estado de mutirão, aí a gente consegue. Se Explica um ficar... pouquinho esse negócio do coletivo. Fala numa linguagem mais simples para nós o que é o coletivo, o que é o líder. Eu sei que você fala simples, mas é mais concreto, assim, mais palpável. Essas centenas de anos, nós temos vivido dentro de uma estrutura hierárquica, mecânica, de comando e controle. Tem gente mandando, tem gente obedecendo, tem gente criando procedimentos, aquelas coisas que eu sei que você não gosta de sistemas e tal, quer botar ordem e dirigir a própria sociedade como se fosse uma máquina. Então, esse cartesianismo está em vigor há séculos. E, no entanto, a grande mudança que já começou há muito tempo atrás é a visão de que a sociedade é um organismo vivo. Ele não pode ser comandado como uma máquina. E aí, se é um organismo vivo, todas as células, digamos assim, desse organismo vivo precisam se mobilizar. E é nesse sentido que tem uma força fantástica, e você sabe até pelo estilo com que você vem dirigindo o Magazine, a força do coletivo. Então, quando você faz um encontrão, você junta todo mundo nos ritos, tudo isso é o coletivo, coletivo, coletivo. E se ficasse na velha estrutura de comando e controle, nenhum Magazine teria chegado onde chegou. E é isso que é impressionante. Nem mulheres do Brasil, viu? Nem mulheres do Brasil também. Se a gente for pensar, você está mobilizando a massa. Então, essa é a ideia do mutirão, que aí que está a grande esperança de a gente fazer mudanças grandes. Porque se como você acha que isso pode fazer politicamente, numa empresa, num movimento igual a Mulheres do Brasil, e politicamente, de concreto, o que você acha que nós, sociedade civil, podemos ajudar? Então, a ideia aqui é, mais uma vez, a questão da cidadania, que também você tem trabalhado bastante, né? Então, eu estou dizendo até eu estou escrevendo outros textos, né? E estou dizendo, nós vamos ter que nos reinventar. Reinventar, inclusive, a nossa profissão. Reinventar porque esse negócio não é uma coisa de 6 meses. Pode ser 1 ano, pode ser para sempre. E isso vai exigir essas mudanças todas, né? É aí que cada um de nós, eu sou um empresário, eu sou líder de alguma coisa, mas eu sou um cidadão. E o grande chamamento agora é para o cidadão. E aí o cidadão vai ter que transcender, inclusive, sua profissão, porque talvez depois de poucos meses não faça mais aquilo que fazia. Agora, nesse sentido que o cidadão engajado pode ser extremamente útil para gerar um movimento de massa, e esse movimento de massa que é, para mim, o símbolo da democracia para valer. É a sociedade que toma conta de si, em vez de deixar o destino da sociedade para algumas pessoas que estão em posição de poder. Então, essa é a grande mudança, mas é a grande esperança também. E o momento que nós estamos vivendo está chamando a atenção muito para isso, né? Tudo vai depender de cada um de nós. Tem mudanças que, por exemplo, quando a gente foi mudar o sistema de administrar, a tirar salas, fazer tudo, levou 10 anos para as pessoas entenderem. Porque eu estou sentindo que em 15 dias tudo está se transformando muito rápido. Então, isso gera um pouco de insegurança, né? Porque quando eu comecei a fazer uma transformação na empresa, de tirar paredes, de tirar a hierarquia muito forte, todo mundo foi... Levei
por 10 anos para as pessoas entenderem. Ai, que bom, as coisas estão chegando. Mas, de repente, você fala em cidadania, né, de hoje, de repente, em 8, 10 dias, tudo mudou, né? Tudo mudou. As pessoas estão tendo que se confraternizar, estão cantando parabéns no prédio que nem falava bom dia, né? Como que você está vendo essa velocidade? Não assusta um pouco, porque está tudo muito... A mudança já é muito difícil. Agora, em uma semana a gente sentir que, ou 15 dias, tudo vai mudar, é muito sério, né? Como É você muito vê sério. isso? E você vê que isso é mudança cultural, né? Quando você fala do É, processo Magazine, é um processo de mudança cultural que foi acontecendo. E o que que levou foi tempo. E o que foi leva e o que foi extraordinário é que os resultados foram mostrando que o caminho era certo. Agora, quantas organizações, mesmo na área pública ou privada, tiveram essa bênção, né, que você teve dentro da organização que você dirige? Então, aqui, essa coisa da mudança cultural instantânea, eu tenho trazido exemplos e você sabe disso, né? Por exemplo, quando a gente fala do mutirão da Estônia, que limpou o país inteiro, porque na cultura vigente era ok jogar lixo na floresta. Imagina o estado das florestas. Né? E aí uma pessoa, um cidadão comum, fala, caramba, isso aqui é uma vergonha, vamos limpar o país. Daqui a pouco, mas ele foi pedir para o chefe, para o presidente? Não, simplesmente falou com pares e daqui a pouco você tinha 20 pessoas dizendo vamos. Daqui a pouco eram 600 pessoas coordenando o mutirão. E aí até é engraçado, porque o processo inteiro envolveu o presidente na campanha de comunicação. Então, não é que foram pedir autorização ao presidente, não. É um negócio de baixo para cima, e aí que em 5 horas limparam o país inteiro. 5 horas. Olha que é aí, minha gente, que o Oscar fala que parte de baixo para cima. Então, ao invés da gente Isso, esperar fazer o lixo reciclado na nossa cidade, limpar a nossa cidade, limpar o nosso estado, é cada um fazer a sua parte. E a Estônia é um exemplo lindo. O Oscar tem um filme disso, depois eu vou colocar para vocês. Qualquer dia ele vai me oferecer, eu vou colocar logo aqui no Instagram e nos outros lugares, como que a Estônia limpou o país em 5 horas e manteve, né, Oscar? Limpo, é isso? então, e quando você disse em 15 dias nós estamos vendo um movimento no mundo inteiro, esse mutirão da Estônia mudou a cultura do país. Depois de um mutirão desses, o cidadão fica com vergonha de jogar lixo na floresta. Mas eu achei fantástico, sabe o quê? Que eles agora celebram todo ano o aniversário da limpeza. E para quê? Para não haver recaída. Então, também esse momento que nós vemos é uma bênção. Agora, temos que, nós todos, cidadãos engajados, temos que participar intensamente e mesmo as mudanças e conquistas que nós vamos conseguindo, tem que depois manter, não ter recaídas. E você sabe que se fraquejar, tem recaída. Então parece que esse é o momento em que o coletivo é a grande esperança. E nesse sentido, isso tudo que está acontecendo é uma bênção de um lado, né? Porque todo mundo, em poucos dias, como você fala, está sacando o que está acontecendo. E a mudança cultural já está acontecendo. E essa é a grande esperança disso que você fala de baixo para cima. E a outra coisa que eu tenho trabalhado é assim, ó, nenhum político eleito recebeu mandato para lidar com uma situação dessas. Nenhum. Nenhum. É aí Nem, que é a nem grande sacada. sonhava, nem presidente de empresa, ninguém. Ninguém nem sonhava nos piores cenários que pudesse passar. Agora, eu digo que tem 2 tipos de políticos eleitos, né? Falar, oh, caramba, eu não fui eleito para isso. E está reclamando. E tem um outro que diz, eu fui eleito para isso, porque vivemos num mundo de incertezas, essas coisas poderiam acontecer, está acontecendo, e eu me sinto responsável para todos que me ajudaram a eleger. Você vê que a diferença de atitude, né? A mesma O coisa momento... a mesma coisa são as pessoas que estão nos assistindo, né, Oscar? Tem umas que falam, Nossa Senhora, está desesperada, eu dou razão.
pela economia, pela parte econômica, o desemprego. Minha gente, eu vou fazer um quadro super didático para mostrar o que o governo está fazendo na área econômica e trabalhista para as pessoas entenderem. Tem outras que estão tão assustadas que não estão conseguindo ver, que é natural. E tem outras que estão ligadas com o seu espiritual já, com a sua missão. Que bom eu poder estar vivendo isso para me poder mudar ainda o mundo enquanto eu estou vendo. É mais ou menos o que a gente sente. O que você acha, trazendo dos políticos para cada um de nós? O que você pensa que são os tipos de pessoas que estão vivendo isso? E esse é o grande momento que as pessoas têm a oportunidade de elevar o nível de consciência. Por isso que é um papo que os inscritos seus, os vídeos, tudo isso, e os vídeos que eu estou produzindo, também visam a fazer isso, né? Ele o nível de consciência, porque aqui embaixo, no nível de consciência abaixo, medo, pavor, né? O pessoal está avisado. Agora, na medida que a gente sobe a consciência e começa a ver Oscar, a bênção explica mais que um tudo isso pouquinho. é. Desculpa, só um pouquinho. Explica o que é nível de consciência. Assim, numa linguagem bem comum, porque você vive falando isso, eu vivo falando, mas eu acho que a gente nunca traduziu isso de uma forma... O que é aumentar o nível de consciência? O que é nível de consciência? É consciência da vida. Tem gente que não tem esse nível de visão mais ampla e está sempre no seu mundinho. O suprassumo do baixo nível de consciência é egoísmo extremo. E o momento que nós estamos O que é vivendo... egoísmo extremo? O que é egoísmo extremo? Agora eu vou te apertar um pouco. O que é egoísmo extremo? O extremo é eu e eu. Até existe o egoísmo coletivo, que eu tenho mencionado, o pessoal acha até estranha essa expressão, mas existe. Agora há pouco falei sobre minha família é o que importa, o resto que se dane. Daqui a pouco é minha empresa é o que importa, o resto que se dane. Meu país é o que importa, o resto que se dane. Isso é egoísmo coletivo. Baixo nível de consciência. E até essa expressão egoísmo coletivo nos faz pensar um bocado, né? Porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, não dá mais para pensar nisso. Nós temos que pensar no mundo como um todo. Então, um nível bem mais elevado de consciência é quando nós transcendemos a nossa individualidade, o nosso egoísmo, inclusive o egoísmo coletivo, e passamos a pensar no bem comum, no bem de todos. E aí que quando a gente fala o bem comum, hoje nós estamos falando de todos os seres vivos, e não só seres humanos. E é nesse sentido que a gente volta à ideia da natureza, que o ser humano é parte da natureza. E, portanto, nós temos que levar em conta todos os seres vivos do planeta. E é nesse sentido que a reinvenção pode nos levar a isso. E é exatamente a gente resgatar a natureza, nos tornarmos parceiros de novo, porque acabamos desprezando, no certo sentido, a natureza e estamos vendo o efeito de tudo isso. E tudo isso é consciência mais elevada, mas o suprassumo da consciência elevada é quando a gente começa a pensar não só no planeta, mas começa a pensar na vida. O que é a vida? E é nesse sentido, Luísa, que toda essa questão espiritual entra. Nós somos seres espirituais. E levar em conta isso é o suprassumo da consciência. Porque tem gente que acha que é aquela coisa chão, né, do dia a dia, da parte material e tudo mais, quando, na verdade, quando a gente eleva o nível de consciência ao máximo, nós temos que levar em conta a vida, né, no seu sentido mais amplo, inclusive transcendendo todos os seres vivos. Então, aqui que entra... Oi, pode falar. Diga. O que você tem? Porque, assim, o que eu estou sentindo que está tendo muito medo de perder o emprego, muito medo do seu negócio não dar certo. As pessoas estão vivendo um medo natural, mas, assim, o que você teria, que insight você teve para esse medo, que você pensou tanto? O que você, de concreto, pode falar para essas pessoas, para a gente, né? Porque eu acho que está todo mundo, que você pode falar para a gente que está vivendo esse momento tão duro, assim, tão diferente, que ninguém esperava, como você falou.
O que pegou todo mundo de surpresa, né? E é aí que quando a gente fala sobre medos, é o medo da mudança. Mas não tem jeito agora. A mudança veio para ficar. E por isso que eu tenho incentivado até as pessoas a pensarem. Então, pensem no curto prazo, sim. Eu tenho que mudar o meu jeito de atender de presencial para virtual. Tem gente já fazendo isso, mas isso é o curtíssimo prazo. Agora, supondo que essa mudança toda perdure por um ano, ou perdure por vários anos, nós vamos ter que repensar em reinventar a nossa própria profissão. E você sabe que nos nossos programas a gente provoca o pessoal, né? A gente diz, qual vai ser a sua próxima carreira? Ninguém pensa muito sobre isso. Esse é o momento. Inclusive, eu vi um negócio super interessante, que você também fala muito isso, e foi um dos motivos que eu resolvi fazer um YouTube, fazer uma opção, assumir meu papel mais forte de líder cidadã, porque faz tempo que eu quero ter um programa, o pessoal está preparando, mas diz que esse momento é muito bom para a gente pôr no papel aquilo que a gente pensou em fazer e nunca quis fazer, e nunca teve tempo de fazer. A gente colocar, e diz que isso, no terceira semana que a gente está confinado, ajuda muito, porque como é bom a gente, quando eu resolvi falar, não, eu vou, porque também eu vivi todas as fases. Meus filhos falavam, cuidado, eu tenho mais de 60, cuidado, ficava me amolando muito, principalmente a Luciana e o Frederico, e eu tentei falar, não, isso aí não vai acontecer, continuei dando palestra para muita gente. De repente eu tomei consciência, fui no médico, fiz o exame para ver se eu não tinha nada, que eu não queria vir para Franca trazer esse vírus para cá, porque eu estava em São Paulo, fiz exame, não tinha nada, se eu pegasse eu ia pegar aqui mesmo, então ia ser assim. E depois eu entrei muito, fui para um lugar que eu gosto muito, que é a minha casa, né, uma casa na represa que você já conheceu, e lá eu conectei que eu podia fazer outras coisas, mesmo estando confinada, que eu tinha um papel. E quando eu fiz isso, é lógico que eu continuo tendo altos e baixos, a gente não vai mudando fácil, mas para mim nasceu uma nova vida dentro. Então eu tinha visto que as pessoas que já ficaram mais tempo confinadas, uma das sugestões que eu achei legal e que eu quero dar para vocês, façam. O medo, ele impede a gente de qualquer coisa, até de ver as medidas que estão saindo no governo, minha gente. Eu tenho conversado, não é com pequeno e médio empresário, não, é com médio para grande. Mas você viu que saiu, que você não vai ter que pagar isso agora? Você viu que você vai poder dar férias antecipadas? As pessoas não veem, porque o medo paralisa. Então, assim, o medo, a única forma que eu tenho para sair dele é compartilhando que eu estou com medo com as pessoas. E, por outro lado, entrando muito num nível mais espiritual, não é nem assim religioso, que eu não sou muito, mas é pedindo para as minhas forças do universo me ajudar. E quando eu resolvi, num minuto saiu o programa, saiu provocações, vai chamar provocações, um me ajuda, o outro me ajuda. Então, eu acho que também sair para a prática ajuda muito, né? Fazer uma coisa que você teve vontade e nunca... Mesmo que amanhã não saia, mas ponha ela... Ponderações vai ser o nome do programa, ponha ela realmente no papel, né, Oscar? O que você acha que você pode dar de concreto aí para a gente ir fechando também? Que mensagem você queria deixar aí para esse momento? A mensagem que eu queria deixar é que tá na cara, não precisa nem conversar muito, que não é hora de ficar em espera, passivo. E aí que a gente tem que olhar o outro lado e partir para ação. E quando a gente parte para ação, eu estou dizendo, olha, tem coisas de curto prazo que vocês têm que se virar. Todos nós. Mas lá encontra o médio e o longo, que vai exigir uma reinvenção. Do quê? De tudo. Inclusive do nosso negócio, da minha relação com a empresa, conceito de emprego, tudo. Né? E a minha relação com a família, né? Tudo, inclusive modo de vida. Inclusive você lembra que já conversamos muito sobre simplicidade voluntária. Hoje tem muita gente... É legal isso, gente. Como é que eu posso viver com pouco? Essa é uma revisão da vida brutal, mas de um benefício extraordinário, né? Porque com o tempo a gente vai se escravizando e vai se conectando a uma série de sistemas doentes.
E essa é uma hora, paradoxalmente, né, onde a doença está aí assolando a todos. É o momento de pensar em saúde, o que é uma sociedade absolutamente saudável e o que é um ser humano totalmente saudável, inclusive nas suas relações de trabalho. E é nesse sentido que o estímulo que eu deixaria é passividade 0, proatividade 12. Nós temos que ser proativos em quê? Em várias dimensões. E muita gente está ainda pensando só no curtíssimo prazo. Estou dizendo não. Nós vamos ter que pensar, inclusive, na próxima carreira nossa. Então, pensem que essa mudança toda veio para ficar. Porque se enquanto a gente fala quantos meses vai durar, etc., nós estamos paralisados, num certo sentido, no passado. Esse passado não vai voltar. E se a gente parte desse princípio, a gente vai ter que se reinventar e ajudar o todo a se reinventar. Por isso que eu gosto dessa da cidadania, né? De ajudar o todo, não só a mim. Então, eu queria só deixar essa mensagem e de que não tem jeito, não. Esse negócio de passividade, de ficar paralisado pelo medo, não dá para conviver com isso. Então, só tem um caminho, que é o da proatividade, da ação, da reinvenção, de pensar em todas as coisas que precisamos mudar em nossa vida, em nossa profissão, em nossas relações. Isso que talvez seja a grande bênção, porque estamos sendo forçados a pensar em reinvenção e, por outro lado, nós estamos ganhando tempo de qualidade para refletir profundamente sobre essas mudanças todas, inclusive de nossa própria vida. E olha, e uma das coisas que eu queria pedir para vocês, eu tenho pedido desde o primeiro, não vamos ficar replicando coisa que fala mal de um político, que fala mal do outro. Não, eu não gosto desse, eu vou replicar. Não, vamos agora buscar a paz, minha gente. O mundo está pegando fogo nessa primeira vez, eu não posso jogar mais gasolina no fogo. Se você recebe um fake que vai falar mal de um político, que vai falar mal do outro, fala, cidadania a gente assumir, vamos assumir, porque isso vai nós já vivemos isso é muito ruim, essa divisão dentro da gente. O importante agora é todo mundo se unir, é a gente buscar a união. Não adianta agora a gente ficar escrevendo, eu vejo as pessoas ficam postando, ai, porque fulano é muito ruim, porque fulano fez isso errado. Olha, não vai adiantar nada. Vamos mudar nossa postura, é a nossa postura que vai mudar. É a gente não dar margem para ficar repostando coisa que não vai adiantar. Falar mal dos políticos agora, ficar escrevendo fulano é isso, fulano é aquilo, ficar passando fake news, brincadeiras de que vai desfazendo dos outros, não vai resolver. O que vai resolver é a gente acalmar e pedir para as pessoas, isso que o Oscar está falando, proatividade, porque não vai voltar mais aquele mundo, né, Oscar? Com certeza. Você veja que quando a gente é até o político eleito, o dirigente do executivo, do judiciário, como um ser humano normal, essas pessoas também estão sendo afetadas. Essas pessoas também estão com medo. Essas pessoas também precisam de ajuda. Ninguém foi preparado para lidar com a situação que nós vivemos hoje. Ninguém recebeu mandato para isso, como eu disse, né? Então, pessoal, agora concordo 100% com você, não é hora de falar mal de ninguém, mas de ajudar o político. Quando eu puder ajudar e eu não gostar, eu também não desfaço. Oscar, eu quero que você mande uma mensagem para o Grupo Mulheres do Brasil, que nós já temos quase 40 mil, e você teve logo no começo e nos ajudou bastante. O que você pode dizer para nós? Eu acho que, se vocês pensarem bem, vocês começaram cedo e estão avançando muito a ponto de chegar nessa situação e vocês são um coletivo de extraordinária força. Então, eu tenho certeza que vocês todos, né, sob o seu comando, né, Luísa, que todos vocês estejam ajudando a fazer com que essa situação toda seja lidada com grande elegância, né, com muita convicção, muita fé, e que a gente vai chegar lá. Juntos nós somos mais fortes, né, Oscar? É o coletivo de novo, né, Luísa?
Agora, coletivo. coletivo de mulheres, então, é mais poderoso ainda. Também acho. Bom, muito obrigada, Oscar. Um grande beijo. Obrigada, gente. Desculpa aí os erros que não foram nossos, mas a gente vai tentar, não sei se dá, editar essa fita e depois eu vou pôr no canal YouTube e nos outros canais e vou entregar para o Oscar também. Beijo, Oscar. Que bom ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, gente. Todo mundo um beijo. Aguardem que a gente vai fazer mais coisas aí. E vamos lá, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, né, Oscar? Um abraço, muito obrigada, Oscar. Aumentando o nível de consciência nosso mais uma vez. Obrigada.